Olá, pessoal do 8º ano, boa tarde para todos vocês. Estou gravando essa videoaula para poder explicar um pouquinho sobre o nosso conteúdo dessa semana. Nós estamos entrando em um novo conteúdo, a respeito de astronomia, que é um tema super legal para a gente estudar e aprender coisas novas acerca do nosso planeta e do universo. Bom, sobre o Sol, a Terra e a Lua. Imagine viver na antiguidade em um povoado isolado e presenciar um eclipse solar. Muitos povos antigos associavam esse fenômeno a acontecimentos divinos ou mágicos, à boa sorte ou ao presságio de tragédias. Com o desenvolvimento científico, descobriu-se que os eclipses estão ligados aos movimentos dos astros, que em determinadas posições obstruem a visão de outros astros. Então imagine só, você vivendo lá na antiguidade, um povoado que não tinha tanto contato com a ciência, com outras sociedades, não ter acesso a algumas informações, e acontece então esse fenômeno que é o eclipse. Naquela época, as pessoas associavam essa ocorrência com divindades, com acontecimentos mágicos, relacionavam isso a ter boa sorte ou maus presságios, a tragédias. Então, tudo isso estava relacionado de uma forma muito mística, Hoje a gente sabe que não é bem assim. Nós sabemos que existem astros no universo, que alguns a gente consegue ver olhando para o céu e outros não conseguimos observar. Mas a movimentação desses astros pode, por exemplo, fazer com que aconteça um eclipse. Lá na página 139 do Caderno do Aluno, volume 4, que vocês devem buscar na escola, inclusive está circulando aí o recadinho, nos grupos. Vocês vão abrir esse material na página 139 e vão realizar a situação de aprendizagem 1, observando o céu. Então, observem aí essa imagem que está aqui nesse slide para vocês, A gente pode ver um homem que está aqui sentado e é como se ele estivesse aqui olhando para o céu, O que a gente consegue ver aqui no céu? Se a gente tiver durante a noite, a gente consegue ver algumas outras estrelas, algumas que brilham mais, outras que brilham menos. Conseguimos observar a lua. Durante o dia, nós observamos o céu, o sol, as nuvens, Então, a gente tem aí alguns elementos que são visíveis, Se a gente olhar também durante a noite, a gente consegue identificar algumas constelações, tá? E aí, lá na página 140 do Caderno do Aluno de vocês, tem uma tabelinha para vocês preencherem. Então, vocês vão escrever deste lado o elemento astronômico que você está vendo, Então, por exemplo, vou colocar aqui Lua, Então, nós conseguimos observar a Lua. O que a Lua é? Um satélite natural. É um exemplo. Vocês podem colocar outros elementos astronômicos, como o Sol, as estrelas, as constelações, outros planetas que nós conseguimos observar, E aí vocês vão colocar aí nessa tabelinha que está na página 140 aí do Caderno do Aluno de vocês. Ainda na página 140, tem uma outra atividadezinha que é um caça-palavras. Então, nesse caça-palavras, estão escondidas palavras na horizontal, vertical e diagonal. E também tem palavras ao contrário, tá?
vocês vão procurar aí nesse caça-palavras elementos astronômicos que são visíveis, ou seja, astros que nós conseguimos ver observando o céu, tá? Vale tirar fotinha e mandar lá no nosso grupo para a gente interagir e até ajudar os nossos colegas, ok? Bom, na página 141, nós temos um texto, tá? Que fala sobre a astronomia. Perdão, pessoal. O título desse texto é A Astronomia é uma das ciências mais antigas. Vamos fazer a leitura juntos? Então, abram aí a página 141 ou acompanhem comigo aqui nesse slide. A astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas, galáxias e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. Ela está preocupada com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. Diversas culturas pré-históricas deixaram registros de artefatos astronômicos, como Stonehenge, os montes de Newgrange e o Cromlech dos Almendres, com seus menires. As primeiras civilizações, como os babilônios, gregos, chineses, indianos, iranianos e maias, realizaram observações metódicas do céu noturno. No entanto, o desenvolvimento da astronomia moderna aconteceu após a invenção do telescópio, em 1608, um dos principais episódios da história da ciência. A astronomia é uma das poucas ciências onde os amadores podem desempenhar um papel ativo, especialmente na descoberta e observação de fenômenos transitórios. Inclusive, inúmeras e importantes contribuições têm sido feitas por astrônomos amadores na atualidade. Porém, não devemos confundir astronomia com astrologia, sistema de crenças que afirma que os assuntos humanos estão correlacionados com as posições dos objetos celestes. Embora os dois campos compartilhem uma origem comum, atualmente eles já estão totalmente distintos, ok? Nesse último parágrafo, pessoal, tá falando aí sobre a diferença entre a astronomia e a astrologia, tá? Nós não podemos confundir. A astrologia, ela vai acreditar que as coisas que acontecem com os humanos estão relacionadas com a posição de alguns astros. Isso não tem nada a ver com a astronomia, tá? Aqui na astronomia, nós vamos estudar, isso que está falando aqui no primeiro parágrafo. A gente vai falar sobre as estrelas, os planetas, cometas, nebulosas. Vamos falar sobre como isso pode influenciar a química, a física, a evolução, como podem até mesmo surgir fenômenos fora do nosso planeta, como, por exemplo, uma eclipse ou a formação de uma nova estrela, tá? E isso está dentro da astronomia, ok? Que é o nosso objeto de estudo nesse bimestre. Bom, vamos falar um pouquinho na aula de hoje sobre rotação e translação. São duas palavrinhas mega importantes dentro da nossa disciplina. Essas aqui a gente nunca mais pode esquecer, né? Rotação e translação. Ambas estão relacionadas aos movimentos do nosso planeta, tá? São movimentos diferentes, mas são movimentos importantes para a nossa vida, tá?
A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. E a translação é o movimento da Terra ao redor do Sol, tá? Então, aqui eu estou falando para vocês que o planeta Terra realiza um complexo movimento e pode ser dividido em componentes como rotação e translação. Bom, sobre a rotação, pessoal, é importante que a gente saiba e que a gente conheça o que seria o eixo terrestre, tá? O eixo terrestre, ele é uma linha imaginária, tá? Essa linha quer dizer que ela não existe de verdade, tá bom? Ela é uma linha imaginária que vai passar do Polo Sul, vai passar pelo centro da Terra e ao Polo Norte. Esse eixo terrestre é o eixo de rotação, tá bom? E ele está um pouquinho inclinado em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Então, a gente sabe que aqui tem o Sol, né? E ao redor dele existe uma órbita terrestre, né? Por onde o nosso planeta Terra vai fazer o seu movimento de translação. O eixo terrestre, né, que é essa linha imaginária que passa aqui pelo centro da Terra, ele está um pouquinho inclinado, tá? Olha, o que que isso quer dizer? Ele tá mais deitadinho, né? Ele não tá aqui num ângulo de 90 graus, tá? Ele não está a 90 graus. Ele está mais deitadinho, né? Ele tá inclinado. Ó, então ele tá inclinadinho aqui. Ele não tá retinho em relação à órbita da Terra, não. Esse é o eixo terrestre. E o planeta Terra vai girar aí em torno dele mesmo, tá? É um movimento de rotação, movimento em torno dele mesmo. Esse movimento vai acontecer aí em torno desse eixo terrestre. O movimento de rotação é responsável pela sucessão dos dias e noites. Isso é muito importante. Então, se eu perguntar para vocês na atividade por que a rotação é importante? Porque ela é responsável pela sucessão dos dias e das noites, tá? Porque enquanto uma face do planeta é dia, porque está iluminada pelo Sol, então olha essa imagem, a gente tem um Sol e está iluminando essa parte aqui do planeta. Se ele gira em torno dele mesmo, né? Então essa parte vai vir para cá posteriormente. Ela não estará mais iluminada pelo Sol. Então aqui será noite. E do lado ali onde o Sol está iluminando, será dia, ok? Beleza. Considerando um observador no Polo Norte, o movimento de rotação se dá em sentido anti-horário, tá? Então, é um movimento contrário ao relógio. Então, a Terra vai se movimentar para esse sentido, tá? Então, o movimento de rotação acontece no sentido anti-horário e dura aproximadamente 24 horas. Pessoal, essas anotações e coisas que eu estou grifando, é importante que vocês escrevam no caderninho de vocês, tá? Vai fazendo as suas anotações também. O tempo de uma volta completa do planeta em torno do seu próprio eixo vai ser de 24 horas. Então, aqui eu mostrei para vocês, né, esse eixo de rotação, né, que seria o eixo terrestre. O tempo que ela leva para dar uma volta em torno do seu eixo é de 24 horas, o que significa para nós um dia. Um observador fixo na superfície terrestre tem a impressão de que o Sol muda de posição no céu ao longo do dia, né? Então, se nós sentarmos e observarmos o céu durante o dia, a gente vai ter a impressão de que o Sol está se movimentando. Isso é uma impressão equivocada, né? A gente sabe que quem se movimenta é o planeta e não o Sol, tá? Esse fenômeno, né, de parecer que o Sol está se movimentando é chamado de movimento aparente do Sol. Então, isso tem um nome.
Então, se eu perguntar para vocês o que é o movimento aparente do Sol, é essa impressão que nós temos de que o Sol está se movimentando no decorrer do dia, o que é uma impressão equivocada, porque quem se movimenta na realidade é o nosso planeta Terra, tá? Então, aqui eu representei para vocês. Eu tenho uma pessoa aqui na superfície terrestre. Se nós observarmos o Sol, nós vamos ter a impressão de que ele está se movimentando, tá? Esse movimento sempre vai acontecer de leste para oeste, tá bom? Então, nós podemos dizer que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Esse aqui é o movimento aparente do Sol. Se eu perguntar para vocês, qual seria a direção do movimento aparente do Sol? De leste para oeste. Se tiver alguma dúvida, anotem e enviem lá no grupo que eu tiro a dúvida para vocês, tá? Bom, a gente sabe que a Terra tem um formato esférico. Ela não é um círculo, né? O formato da Terra é chamado de geoide. Por quê? Ela tem deformidades ali na sua superfície, tá? Então, o formato da Terra é chamado de geoide, mas parece ali uma esfera, tá? Então, os raios solares vão atingir o planeta em ângulos diferentes. Por quê? Olha aqui, esse raio solar aqui tá mais curto que esse outro aqui de cima, né? Devido ao formato do nosso planeta. Por isso, a incidência luminosa é diferente dependendo do lugar onde nós estamos. Por isso que aqui, né, a gente tem a linha do Equador, e aqui nessas superfícies equatoriais são lugares mais quentes. Por quê? Porque a incidência luminosa aqui é maior. Os raios do Sol precisam percorrer uma distância menor para chegar até aqui. Já nos polos, olha como é mais comprido esses raios solares. Eles precisam de uma distância maior para chegar até ali. Por isso, a incidência luminosa nos polos terrestres é menor. Então, se aqui é mais quente, quer dizer que nos polos, onde tem menos incidência luminosa, nós vamos ter uma temperatura mais amena, uma temperatura que nós sentimos, né, como se fosse frio. Bom, falando sobre o movimento de translação, como nós já falamos no início da aula, é um movimento que o planeta Terra faz em torno do Sol, tá? Então, aqui ao redor do Sol, nosso planeta Terra tem uma órbita pela qual ele vai seguir o seu curso ao redor do Sol. Existem algumas observações importantes. Para completar esse trajeto, a Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas. Pessoal, lembrando que isso é para o planeta Terra, tá? Os outros planetas têm durações de anos maiores e menores, tá bom? Mas para o nosso planeta, para completar esse movimento, vai demorar em torno de 365 dias e 6 horas, cerca de um ano terrestre. Mas o nosso ano tem 365 dias. E essas 6 horas? O que acontece? Para compensar essas 6 horas, convencionou-se que a cada 4 anos, um dia seria adicionado ao nosso calendário. E nós chamamos isso de ano bissexto, que é um ano com 366 dias. Nós temos um dia a mais, tá? Por quê? Por causa dessas 6 horas que faltaram aqui nos anos anteriores. 6 vezes 4 é igual a 24
horas, né? Porque sobrou 6 horas aqui. A cada 4 anos, eu vou ganhar um dia, que seria aqui o ano bissexto. A cada 4 anos, a soma das 6 horas restantes em cada ano forma um dia completo. Por isso, no ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias. Nos outros anos, o mês de fevereiro tem 28 dias. Um fato importante relacionado à translação são as estações do ano, tá? A sucessão das estações do ano vai ser resultante desse movimento de translação. Por quê, professora? Porque nós sabemos que existe a inclinação do eixo de rotação, né? Vamos lembrar que é aquele eixo que está, né, um pouquinho inclinado à órbita. Então, aqui a gente tem a órbita terrestre. E aqui, nossa, professora, essa Terra tá muito doida. Mais ou menos. Então, aqui a gente tem a órbita, o planeta Terra e o eixo. Tem que passar pelo centro e pelos polos, Polo Norte e Polo Sul, tá? Então, a gente sabe que o planeta Terra tá um pouquinho inclinado. Eu vou até apagar esse desenho porque não ficou muito legal, né, pessoal? Enfim, então a gente sabe que o planeta Terra tá um pouquinho inclinado, né? Então, a inclinação do eixo de rotação e a curvatura da Terra influem diretamente na recepção dos raios solares, que é aquilo que nós falamos lá sobre a incidência luminosa, né? Que a gente tem aqui a curvatura e esse eixo aqui vai influenciar aí na recepção dos raios solares. E isso, pessoal, faz com que a intensidade de luz varie de uma região para outra ao longo do ano, tá? Os raios solares incidem mais intensamente no hemisfério terrestre voltado para o Sol. Então, a gente sabe que aquele hemisfério que está voltado para o Sol vai receber mais raios solares. No hemisfério oposto, hemisfério que eu tô falando aqui é hemisfério sul, hemisfério norte, tá? No hemisfério oposto, a maior parte não está voltada diretamente para o Sol. Então, os raios solares incidem com menos intensidade. Então, quando é verão aqui no hemisfério sul, quer dizer que os raios solares estão incidindo mais aqui no hemisfério sul. Em contrapartida, o hemisfério norte não está recebendo tanta incidência de luz, tá? Então, lá provavelmente vai ser inverno, tá? Vou mostrar aqui uma imagem que vai explicar um pouquinho melhor, tá? Então, olha só, aqui a gente tem o hemisfério norte e hemisfério sul. E nessa outra imagem, de novo, ó, hemisfério norte e hemisfério sul. Observem, pessoal, como mudou aqui o eixo de rotação, né? Então, a gente tem o eixo de rotação, mas ele também, além de girar em torno de si mesmo, né? Ele também faz a translação, que é o movimento em torno do Sol. Então, quando ele vai fazendo esse movimento em torno do Sol, né, durante o ano, junto com o movimento de rotação, os raios solares vão incidir de forma diferente em determinadas regiões do planeta Terra. Então, observem só que aqui, pessoal, no hemisfério sul, nesse caso, ele está mais voltado para o Sol, né? Está mais próximo. Então, aqui vai ficar mais quente. Tá? Então, vai ser uma estação do ano mais quente, porque está recebendo mais raios solares. Nessa outra situação, quem está mais próximo? O hemisfério norte. Olha como ele está mais próximo, graças à inclinação ali ao eixo de rotação. Então, aqui vai estar mais quente nessa época do ano. Isso vai mudando ao decorrer do movimento de translação do planeta Terra. Observem essa imagem, pessoal. Então, aqui a gente tem, olha, hemisfério norte, primavera, no sul eu tenho outono. Hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul, verão, tá? E assim por diante. Quando é outono em um hemisfério, no outro será primavera. Quando for verão em um hemisfério, o outro será inverno.
Explique como a ocorrência das estações do ano está relacionada à incidência de raios solares na superfície do planeta. Essa aqui é uma questão do nosso livro didático, tá? Eu coloquei aqui para que eu respondesse junto com vocês e que ficasse mais fixo esse entendimento. Vou ler a questão de novo. Explique como a ocorrência das estações do ano está relacionada à incidência de raios solares na superfície do planeta, tá? Então, como eu posso explicar isso? Desta forma, graças ao movimento de rotação, que é o movimento do planeta Terra em torno do seu próprio eixo, nós sabemos que o planeta Terra tem um eixo imaginário, que é o eixo de rotação, que está inclinado em relação à órbita terrestre. Essa inclinação varia de acordo com o movimento de translação. Então, a posição dos hemisférios norte e sul também vão variar, tá? Então, aquele hemisfério que estiver voltado para o Sol receberá mais raios solares, tendo uma estação mais quente. Já o hemisfério que não está voltado para o Sol terá uma menor incidência de raios solares, tendo uma estação do ano fria, tá? Se você não conseguiu ainda entender, pode entrar em contato comigo. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês, ok? Eu não estou fazendo aulas no Meet nessa semana porque estou envolvida com as recuperações e a buscativa dos outros alunos da sala. Ainda assim, me preocupo com o estudo de vocês que estão participando, então gravei essa videoaula para colaborar no desenvolvimento das atividades. Vou gravar mais um videozinho explicando as questões do formulário. Um abraço e até mais!